O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. É esta a palavra que Jesus usa para os fariseus orgulhosos, os fariseus que não se viam como pecadores e necessitados de Deus. O contexto é o seguinte: é a vocação, é o chamado, é a conversão milagrosa de Mateus. Mateus, pecador público, cobrador de impostos, no ato do pecado, é chamado por Deus. Então é claro que aqui nós vemos a constrangedora misericórdia de Deus. Deus que constrange com o seu amor e com a sua misericórdia, porque estava ali Mateus no pecado. Porque entendamos, o trabalho de Mateus não era um cobrador de impostos como nós hoje poderíamos compreender, mas ele era um colaboracionista dos romanos. Normalmente um cobrador de impostos, ele era injusto, ele cobrava além do que lhe era devido, ele era ladrão. Um cobrador de impostos era um homem devotado ao dinheiro, um homem a quem tinha entregue o próprio coração ao dinheiro. O dinheiro tinha se tornado o seu senhor. Então estava ali Mateus, no ato do seu apego, do seu desregramento, do seu pecado, na banca de coletoria de impostos. Jesus passa, olha com misericórdia, vê o que ele foi criado para ser, não o que ele era. É assim que Deus olha para nós. Quando ele olha para nós, ele vê o que nós podemos ser com o auxílio da sua graça. Ele vê aquele que foi pensado por Deus, aquele que foi criado para ser, e que talvez nas circunstâncias atuais não seja ainda. No caso de Mateus, com certeza. Pois bem, então nosso Senhor olhou, viu aquele santo que ele poderia ser e o chamou. E diz então que Mateus, colaborando com a graça, sustentado pela graça convidado, se levantou e seguiu nosso Senhor. Pois bem, então Jesus agora está na casa de Mateus. Mateus convidou os seus amigos, também cobradores de impostos, pecadores públicos, e os fariseus também. Alguns fariseus também estavam lá. E os fariseus começaram a olhar para aqueles pecadores de cima para baixo. Isto é, olhando, quando nós, meus irmãos,
vemos alguém pecar, nós devemos imediatamente pensar: se a graça de Deus não me sustentasse, eu cometeria aquele ou outros pecados maiores que aquele. Nós nunca devemos olhar para um pecador de cima para baixo, achando-nos melhores, mais santos, pelas nossas próprias forças. Pode ser, e espero que seja, que objetivamente você esteja numa situação melhor, que você esteja em estado de graça, que você esteja crescendo na docilidade a nosso Senhor. Louvado seja Deus. Mas você deve olhar para aquele pecador sabendo que, se a graça de Deus não estivesse agindo no seu coração, você seria como ele, ou pior do que ele. Ou pensar que, se ele, aquele pecador, aquela pecadora, recebesse as graças que você já recebeu, ele seria melhor do que você. Então isso põe você no seu lugar e faz com que você bata no peito, olhando para o seu irmão pecador, e diga: somos os ossos dos mesmos ossos e carne da mesma carne, somos pecadores. Misericórdia, Senhor, tende misericórdia de nós. Então é esta humildade própria dos santos que faz brotar a gratidão a Deus. O Senhor fez em mim maravilhas. Quanta bondade de Deus que se derramou misericordiosamente sobre a minha vida, a minha alma, o meu coração. Pois bem, mas não era o caso aqui dos fariseus. Os fariseus olharam para aqueles pecadores, os fariseus olharam para Mateus, aparentemente começando a se converter, e julgou, e os condenou no seu coração. E não só isso, julgou o próprio Senhor, porque se ele fosse um mestre mesmo, ele não estaria reunido com esse povo que não vale nada, com esse povo pecador. E Jesus, então, eles fazem a pergunta aos discípulos de Jesus, por que é que Jesus comia com aqueles pecadores, e Jesus responde: aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Meus irmãos, diante desta palavra, nós precisamos com toda a verdade e com toda a humildade dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu sou doente. Nós precisamos nos reconhecer doentes, nós precisamos reconhecer que existem desregramentos no nosso coração, que existem áreas que precisam ser convertidas, mudadas, senão nós nunca seremos santos. Por quê? Porque nós nos acharemos bons aos nossos próprios olhos. Nós temos um padrão de santidade, nós temos um padrão de justiça, normalmente bem tacanho, bem pequenininho. E aí, como eu não estou cometendo aqueles pecados horrorosos para você, né? Os pecados que para você são horrorosos, outros que você os comete não são, para o seu padrão, tão horrorosos assim. Pois bem, mas como eu não cometo aqueles pecados horrorosos a mim, ok, não sou tão pecador assim. Como eu vou à missa, como eu me confesso, ok, o céu está mais ou menos garantido para mim. Purgatório, com certeza, né? É admirável quando algumas pessoas dizem isso, né? Não, purgatório, com certeza. Se eu morrer, eu vou para o purgatório. Isto é, consequentemente, vai para o céu. Que quem vai para o purgatório, vai para o céu. E purgatório, com certeza, coisíssima nenhuma. Ninguém tenha essa pretensão. Precisamos estar batalhando cada dia pelo céu, sabendo que a perdição eterna é uma possibilidade real. E real primeiramente para nós, real primeiramente para mim, que cada um aplique isso a si. Pois bem, então se eu me reconheço doente, eu busco o Senhor, que é a minha cura, que tem os seus divinos remédios, que gosta
de distribuir na terra os remédios do céu. Mas se eu me acho sadio, eu fico preso na minha mediocridade. Ora, o problema é que a tendência é desse orgulho nos levar cada vez mais para baixo. Isto é, primeiramente uma classe mais ou menos piedosa se acha muito sadia aos próprios olhos, mas isso contamina. E aí uma outra classe, tudo dentro da igreja, que não está tão sadia assim, que vive cambaleando em estado de graça, pecado mortal, estado de graça, pecado mortal, também se acha sadia. Porque afinal de contas, eu não sou como aqueles pecadores que estão roubando, assassinando, estuprando, que faz aquelas coisas horrorosas. Então, esta outra classe, a primeira é que está mais ou menos caminhando, mas não é santo ainda, mas se acha sadio. Então isso contagiou uma classe inferior, que está cambaleando entre vida na graça, pecados veniais, às vezes pecados mortais, mas retorna para a graça, mas não se acha tão doente assim. Afinal de contas, eu estou sempre na igreja e normalmente comungando. E aí, isso contagia os outros também, uma classe mais baixa ainda, que normalmente não está em estado de graça, mas afinal de contas, eu não estou cometendo aqueles pecados horrorosos daqueles do mundo. Repito, horrorosos para os padrões daquela pessoa. E aí ela acha que, afinal de contas, ela não é tão pecadora assim. Ela não é tão miserável assim. Ela devolve o dízimo. De vez em quando faz caridade. De vez em quando alguma penitência. De vez em quando alguma oração. Faz de vez em quando alguns dias da quaresma de São Miguel. Até acorda às 3 da madrugada para rezar com o Frei Gilson. Então já não é tão ruim assim. E aí você percebe que esta predisposição a não se achar doente vai contaminando toda a igreja que se acha sadia e afinal de contas não precisa do médico, não precisa do divino médico. Enquanto se a postura fosse diferente, seria salutar para todos os cristãos, independentemente dos graus em que eles se encontrassem. Porque se sempre se achassem pecadores e capazes de todo pecado, sempre com humildade recorreriam ao Senhor. Sempre com humildade bateriam no peito e suplicariam mais graça, suplicariam a graça de amar mais. Quando vissem os pecados alheios, humildemente bateriam no peito e suplicariam misericórdia para si e pelo pecador, porque sabe que daquele pecado também é capaz, porque sabe que é também doente, que padece da mesma doença daquele irmão, daquela irmã pecadora, e que só não comete os mesmos pecados porque é sustentado pelos divinos remédios, pela graça de Deus. Então percebe aqui, meus irmãos, que nós precisamos bater no peito e pedir a Deus que nos conceda um conhecimento espiritual desta realidade. Jesus diz: aqueles que têm saúde não precisam de médico, somente os doentes. Os que têm saúde não precisam dos remédios, mas nós precisamos do remédio da palavra, que fere e cura a ferida, que acorda a nossa consciência laxa, que afervora o nosso coração numa busca renovada de generosidade e santidade. Nós precisamos dos divinos remédios do sacramento
da Eucaristia, que nos une mais intimamente a Cristo, que nos une à carne de Cristo, que nos une ao seu corpo, sangue, alma e divindade, que nos faz de alguma maneira ostensórios vivos. Nós precisamos dos outros sacramentos que nos concedem as graças necessárias para que nós cumpramos a missão para a qual nós fomos chamados, nós fomos criados. Então, meus irmãos, nós precisamos nos reconhecer pecadores, mas nos reconhecer de fato. Desçamos do pedestal. Ah, eu sou padre. Imagine, #céu. Ah, não, imagine, eu vou à missa todos os dias. Imagine, só não celebro missa porque eu não sou padre, mas eu vou à missa todos os dias, eu comungo frequentemente. E aí você se esquece de que você é um doente sustentado pela graça, de que você é um doente curado cotidianamente pelos divinos remédios, que sem Deus você seria um bicho, ou pior, um demônio, capaz de cometer os mais terríveis pecados. Então, cuidado com o orgulho, com a vaidade, que nos faz esquecer de que nós somos pecadores perdoados, nós somos doentes curados, sustentados pela cura de Deus, mas que somos miseráveis e necessitados da graça de Deus. Então esta é a primeira graça que nós precisamos suplicar. Por quê? Porque senão, se eu não me reconhecer, se eu não estiver atento a isso, pouco a pouco eu vou me deixando ensoberbecer, achando-me saudável, achando-me curado, achando-me santo. Eu me fecho cada vez mais à ação da palavra de Deus, que afinal de contas, eu não preciso tanto do Senhor, porque eu vou à missa, porque eu gosto, mas eu já sou convertido, eu não cometo grandes pecados. Eu comungo mais por costume do que por necessidade de quem sabe que sem Jesus eu vou cair, eu vou para os mais baixos graus da perdição. Isto é, eu me esqueço de que eu sou um mendigo de Deus, eu me esqueço de que sem Deus eu me acabo, como diz o catecismo, a criatura sem Deus se esvai. Eu me esqueço da palavra de nosso Senhor que diz: sem mim nada podeis fazer. E aí eu me fecho, já afinal de contas eu não preciso de tanta conversão. E não tenha dúvidas de que quem está no pecado, se não mudar de direção, vai cair cada vez mais em pecados mais graves, como quem está no processo da docilidade a Deus, se deixar guiar pela graça de Deus, vai galgar cada vez mais, graus mais altos de amor e de santidade. Então, se você se fecha nessa situação de cegueira espiritual, esquecendo-se que você é um pecador, você fechará os seus ouvidos às advertências de Deus. Você se coloca numa situação num grau de espiritualidade em que você acha que não precisa mais melhorar, em que você acha que não precisa mais se converter. E aí você ficou endurecido, você se tornou empedernido, você se tornou insensível à ação de Deus. Por quê? Porque você já está muito satisfeito consigo mesmo, consigo mesma, aos seus próprios olhos. Peçamos, meus irmãos, peçamos a Deus, por intercessão de São Mateus, que foi tão imediatamente dócil ao chamado de nosso Senhor. Que maravilha, ouvir um chamado de Deus
e prontamente responder-lhe sim. Peçamos por intercessão de São Mateus, peçamos por intercessão de São José, tão dócil ao que Deus mandou. Deus falou com ele no sonho, ele acordou e fez. Peçamos por intercessão da Virgem Maria, sempre sim à vontade de Deus. Peçamos a Deus por intercessão dos nossos santos de devoção, para que nós sejamos dóceis, para que nós imediatamente nos deixemos guiar pelos chamados de Deus, e que nós nunca nos esqueçamos de que somos miseráveis, pecadores, doentes, necessitados dos divinos remédios de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.